Meu nome é Carlos. Sou entregador do iFood há 2 anos. É um trabalho difícil, mas honesto. Já passei por todo tipo de situação. Trânsito caótico, chuva torrencial, brigas de trânsito, até clientes grosseiros que nem olham na sua cara. Mas o que aconteceu naquela noite mudou minha visão de tudo. Era uma quinta-feira, final do mês. As pessoas pareciam desesperadas para gastar o pouco que ainda tinham. Eu já estava na rua há mais de 8 horas. A moto reclamava nas marchas e meu corpo também. Tudo o que eu queria era entregar o último pedido e ir para casa. Aceitei a corrida. Um lanche simples de uma hamburgueria famosa. O endereço de entrega era um prédio no centro da cidade, em uma região que eu evitava sempre que podia. As ruas ali eram mal iluminadas, os prédios antigos, e a sensação de abandono parecia assombrar o lugar. Mas o pagamento era bom, e eu precisava do dinheiro. Chegando ao local, ao chegar ao prédio, percebi que ele era ainda mais sombrio do que parecia no mapa. A fachada estava cheia de pichações, algumas com mensagens estranhas. Eles te observam e não entre. O interfone não funcionava. Então, liguei para o cliente. Ele atendeu no terceiro toque, com uma voz grave e arrastada que me deixou desconfortável. Pode entrar. O portão está destrancado. Suba até o 5º andar, apartamento 503. Pensei em recusar e ir embora, mas algo me fez continuar. Talvez fosse o cansaço ou o desejo de terminar logo o serviço. Empurrei o portão enferrujado e entrei. O cheiro de mofo era sufocante e o silêncio ali dentro era opressor. O elevador estava fora de serviço. Então comecei a subir as escadas. As escadas. Cada andar parecia mais estranho que o anterior. No terceiro andar, ouvi passos atrás de mim. Parei e olhei para trás, mas não havia ninguém. O som das lâmpadas piscando era o único ruído além da minha respiração acelerada. Algo não estava certo. Quando cheguei ao 5º andar, notei que todas as portas estavam fechadas, exceto a do apartamento 503, que estava entreaberta. Um fio de luz fraca escapava pela fresta. Alô? Sou o entregador do iFood? Anunciei, esperando ouvir a voz do cliente. Nada. Apenas silêncio. Eu poderia ter ido embora. Deveria ter ido embora. Mas o pensamento de perder a corrida e receber uma avaliação negativa me manteve ali. Empurrei a porta devagar e entrei. Dentro do apartamento, o cheiro lá dentro era horrível. Uma mistura de carne podre e produtos químicos. A sala estava escura, exceto por uma luz tremulante vinda de uma televisão velha que exibia apenas estática. Havia pratos sujos espalhados pelo chão e marcas de mãos nas paredes, como se alguém tivesse tentado se agarrar desesperadamente a elas. Coloquei o pedido na mesa próxima à porta e decidi ir embora. Mas a porta se fechou atrás de mim com um estrondo. Girei a maçaneta, mas ela não abria. Tem alguém aí? Gritei, tentando manter a calma. Nenhuma resposta. Foi então que percebi que não estava sozinho. Uma figura estava parada no canto da sala, quase imperceptível no escuro. Era alta e magra, com a cabeça inclinada de forma estranha, como se estivesse me observando. O que é isso? Quem está aí? Perguntei, o medo tomando conta de mim. A figura deu um passo à frente, revelando um rosto coberto por uma máscara grotesca, algo que parecia saído de um pesadelo. Seus olhos brilhavam com uma intensidade antinatural. Antes que eu pudesse reagir, ela começou a se mover, não caminhando, mas quase deslizando em minha direção. Meu instinto foi correr. Entrei no primeiro cômodo que encontrei, o banheiro, e tranquei a porta. Lá dentro, percebi que o ambiente estava ainda mais estranho. As paredes estavam cobertas por fotos de outras pessoas,
todas usando uniformes de entregadores. Alguns dos rostos eram conhecidos. Eram colegas que haviam desaparecido nos últimos meses. De repente, ouvi o som de algo arranhando a porta. Era como se unhas compridas estivessem tentando atravessá-la. A figura começou a murmurar algo, palavras que eu não conseguia entender. Minha única saída era a janela. Abria e olhei para baixo. Era uma queda de 5 andares. Mas a pequena marquise abaixo parecia minha única chance. Sem pensar muito, pulei. Caí de mau jeito, torcendo o tornozelo, mas estava vivo. Não olhei para trás. Corri o máximo que pude, mancando até minha moto. Quando finalmente liguei o motor e acelerei, pude ver pelo retrovisor que a figura estava na entrada do prédio, me observando. Fui direto para a delegacia. Relatei tudo, mas os policiais me olharam como se eu fosse louco. Voltaram comigo ao prédio, mas, quando chegamos lá, o apartamento estava vazio. Não havia móveis, nem cheiro, nem sinais de que alguém morava ali. Apenas o número 503 pintado na porta. Depois daquela noite, nunca mais aceitei entregas em lugares estranhos. Ainda trabalho como entregador, mas sempre olho para trás, sempre atento, porque sei que ele ainda está lá fora, esperando por outro entregador que não sabe o que o aguarda. Meu nome é Renato e sou entregador de iFood há pelo menos 3 anos. Trabalhar no trânsito caótico de São Paulo é uma mistura de adrenalina e sobrevivência. Cada dia é uma luta, desviando de motoristas imprudentes, enfrentando ruas esburacadas e, às vezes, até brincadeiras de mau gosto. Não é fácil, mas preciso disso para pagar as contas, colocar comida na mesa. Não tenho escolha. Já vivi coisas que dariam um livro, mas nada se compara àquela noite. Nada. Era uma sexta-feira, final de mês. O movimento estava intenso. O celular não parava de vibrar com pedidos. E a cidade parecia um formigueiro de motos. Como sempre, aceitei qualquer corrida que aparecia. O relógio marcava 23 horas e 45 minutos quando recebi um pedido diferente. Um lanche simples, algo que poderia ser de qualquer lanchonete de fast food. A distância era curta e o pagamento parecia bom. Aceitei sem pensar 2 vezes. O endereço, no entanto, me chamou a atenção. Era um cemitério. Já entreguei em muitos lugares estranhos. Fábricas abandonadas, vielas escuras e até mesmo em prostíbulos. Mas um cemitério, à meia-noite, era a primeira vez. Tentei não pensar muito nisso. Talvez fosse apenas um segurança do local, querendo matar a fome. A lógica me dizia que era só mais uma entrega. Só mais um cliente. O caminho até lá era estranho. As ruas estavam quase desertas, com poucos carros passando. As sombras das árvores balançavam ao ritmo do vento, criando formas inquietantes no asfalto. Quando cheguei, o lugar parecia ainda mais sombrio do que eu esperava. O portão de ferro era imenso, com uma pintura descascada e detalhes antigos que pareciam olhos me observando. Do outro lado, tudo estava escuro, exceto por alguns postes de luz amarelada, que mal iluminavam o caminho principal do cemitério. Desci da moto, tirei o capacete e olhei para o celular. Conferi o endereço mais uma vez. Era aquele mesmo. Liguei para o número que estava no pedido, como faço sempre. Ninguém atendeu na primeira tentativa. Na segunda, alguém finalmente respondeu. Uma voz grave, arrastada e quase abafada. Pode deixar na entrada. Eu já estou chegando. Engoli em seco. Alguma coisa na voz daquela pessoa me incomodava, mas ignorei. Coloquei o lanche no banco da moto e esperei. Passaram-se 5 minutos. Dezembro 15. Ninguém apareceu. Olhei ao redor e percebi o quanto o silêncio era perturbador. Nem mesmo os grilos faziam barulho.
Apenas o vento sussurrando por entre as folhas das árvores. Peguei o celular novamente para ligar, mas antes que pudesse discar, algo me chamou a atenção. Uma sombra passou rapidamente atrás do portão. Não era um movimento normal. Era rápido, ágil demais. Fechei os olhos por um instante, pensando que era minha mente pregando peças. Trabalhar tanto cansa a gente de um jeito que até a visão começa a falhar. Mas quando abri os olhos, a sombra estava lá, parada, observando. O medo começou a se misturar com a curiosidade. Dei 2 passos em direção ao portão e olhei mais atentamente. Era difícil dizer o que eu estava vendo. Parecia uma pessoa, mas algo estava errado. Era magro demais, quase esquelético, e os braços eram estranhamente longos. A figura se moveu novamente, desaparecendo entre os túmulos. "Ei!" gritei, mais por reflexo do que por coragem. "É aqui que pediu o lanche?" Nenhuma resposta, apenas o som do vento. Decidi que já tinha esperado o suficiente. Estava prestes a voltar para a moto e cancelar o pedido quando ouvi algo que fez meu sangue gelar. Risos. Risos vindos de dentro do cemitério. Eram baixos, quase infantis, mas cheios de uma malícia que me arrepiou. "Tá bom, chega disso!" gritei, mais alto dessa vez. Os risos cessaram imediatamente. Tudo voltou ao silêncio, como se o próprio cemitério estivesse prendendo a respiração. Contra meu melhor julgamento, empurrei o portão e entrei. Não sei por que fiz isso. Talvez quisesse provar para mim mesmo que não havia nada ali. Talvez estivesse irritado demais para pensar direito. Mas, assim que dei o primeiro passo, senti o ar mudar. Era mais frio, mais pesado. Andei devagar, com o celular na mão, iluminando o caminho. Passei por lápides antigas, algumas tão desgastadas que nem dava para ler os nomes. Foi quando vi novamente a sombra. Agora, ela estava mais próxima. Pude ver melhor. Não era humano. Os olhos brilhavam com uma luz fraca. E a boca, se é que podia chamar assim, parecia torcida em um sorriso impossível. A criatura deu um passo em minha direção e eu congelei. Não esperei para descobrir o que era aquilo. Virei e corri o mais rápido que pude, tropeçando em pedras e quase caindo. Atrás de mim, ouvia passos, mas não eram normais. Eram como garras arranhando o chão. Quando finalmente alcancei o portão, senti algo tocar meu ombro. Foi como um choque elétrico, um frio que atravessou meu corpo. Pulei na moto, girei a chave e acelerei sem olhar para trás. Cheguei em casa trêmulo, suando frio. Passei a noite inteira acordado, pensando no que tinha acontecido. No dia seguinte, liguei para a central do iFood para relatar o endereço. Queriam investigar, mas não encontrei o pedido no histórico. Era como se ele nunca tivesse existido. Desde então, evito entregas em lugares isolados, mas sempre me pergunto: quem ou o que estava naquele cemitério e por que me chamou até lá? Eu trabalho como entregador do iFood em São Paulo há 3 anos. É um trabalho duro, mas é o que mantém as contas em dia. Apesar das dificuldades, eu sempre me orgulhei de cumprir minhas entregas com pontualidade, mesmo enfrentando trânsito caótico, chuva torrencial ou clientes grosseiros. Mas houve uma noite que jamais sairá da minha mente. Uma noite que me deixou com cicatrizes invisíveis e que até hoje me faz pensar 2 vezes antes de aceitar entregas na madrugada. Era um sábado à noite, quase meia-noite, quando recebi um pedido vindo de um endereço estranho. O destino era em um galpão na região do bairro Jardim Peri, um lugar conhecido por ser pouco movimentado à noite. A localização parecia incomum para uma entrega de lanche, mas aceitei. Na nossa linha de trabalho, não dá para recusar muitas corridas. Cada pedido
é uma batalha para pagar as contas. O percurso até o local foi tranquilo, mas o ar parecia pesado. As ruas estavam desertas, iluminadas apenas por lâmpadas de postes que piscavam, como se quisessem avisar sobre algo errado. Quando me aproximei do destino, o desconforto aumentou. O lugar era um galpão velho, com paredes descascadas e uma cerca enferrujada. Não havia luzes acesas, nem qualquer sinal de movimento. Olhei no aplicativo novamente, conferi o endereço e sim, era ali. Estacionei minha moto perto da entrada e toquei a buzina, esperando que alguém aparecesse. Nada. Toquei novamente e ainda assim, silêncio absoluto. Resolvi ligar para o cliente pelo aplicativo, mas a ligação caiu direto na caixa postal. A inquietação começou a crescer dentro de mim. Foi então que ouvi um barulho estranho vindo de dentro do galpão. Algo pesado caindo no chão. Meu coração disparou. Olhei ao redor, mas as ruas estavam completamente desertas. O barulho foi seguido por passos, e em segundos vi duas figuras emergindo do escuro, no fundo do galpão. À primeira vista, pareciam dois homens normais, mas à medida que se aproximavam, percebi algo que me deixou paralisado. Eles estavam cobertos de sangue. O medo tomou conta de mim. Minhas mãos começaram a suar e por um instante não consegui me mover. Eles não falaram nada, apenas continuaram andando em minha direção, com os rostos parcialmente cobertos pela sombra. Eu podia jurar que ouvi um som estranho vindo de trás deles, como se algo estivesse sendo arrastado. Minha mente gritava para eu sair dali, mas meu corpo parecia congelado. Foi quando um dos homens levantou o braço e algo brilhou à luz fraca da rua. Era uma faca, grande e manchada de sangue. Aquilo foi o suficiente para me tirar do transe. Girei a chave da moto e ela demorou um segundo eterno para pegar. Quando o motor finalmente rugiu, virei a moto tão rápido que quase perdi o equilíbrio, mas não olhei para trás. Saí em disparada, sentindo o coração bater tão forte que parecia que iria sair do peito. A adrenalina me levou até uma avenida movimentada, onde finalmente parei, tentando recuperar o fôlego. Peguei o celular e liguei para a polícia, ainda tremendo. Expliquei tudo o que tinha acontecido, mas senti que eles não me levaram muito a sério. Vamos mandar uma viatura para checar, foi o que disseram. Esperei ali por quase meia hora, mas ninguém apareceu. Quando finalmente criei coragem para voltar para casa, ainda sentia os olhos daqueles homens fixados em mim, mesmo à distância. No dia seguinte, procurei notícias sobre o galpão, mas não encontrei nada. Falei com outros entregadores, mas nenhum deles havia feito entregas naquele lugar. A polícia nunca entrou em contato, e o pedido no aplicativo sumiu como se nunca tivesse existido. Até hoje, quando lembro daquela noite, sinto um frio percorrer minha espinha. Eu não sei quem eram aqueles homens, o que estavam fazendo ou o que queriam de mim, mas sei que estive perto de algo terrivelmente errado. No final, a lição ficou gravada. Ser entregador é muito mais do que desviar de carros e enfrentar clientes difíceis. Às vezes, o maior perigo está nas sombras, esperando ser o momento certo para nos engolir. Ser motoboy é enfrentar diariamente o caos do trânsito, a pressão por pontualidade e a constante luta para sustentar a família a dia, muitas vezes sem tempo para uma refeição. Encontro forças nos meus 2 filhos pequenos que dependem de mim. Entrego comida para tantos, enquanto meu estômago permanece vazio. As ruas são palco de inúmeras experiências, mas uma entrega noturna em particular deixou marcas profundas. Era uma noite fria e chuvosa, quando aceitei uma entrega para um endereço em uma área pouco iluminada da cidade.
Chegando ao local, um sobrado antigo com janelas fechadas e aparência abandonada, buzinei, mas não obtive resposta. Desci da moto, bati palmas e chamei pelo cliente, mas o silêncio era absoluto. A única iluminação vinha de um poste distante, projetando sombras inquietantes. Decidi ligar para o número fornecido no aplicativo. Após alguns toques, uma voz rouca atendeu, quase sussurrando. Entre. A porta está aberta. Um calafrio percorreu minha espinha. Relutante, empurrei a porta que rangeu ao abrir, revelando um corredor escuro com paredes descascadas. O ar estava pesado, com um odor de mofo e algo mais que não consegui identificar. Chamei novamente, mas apenas o eco respondeu. Avancei alguns passos, tentando enxergar no breu, quando ouvi um sussurro vindo de um dos cômodos. Por aqui. Minha mente gritava para sair dali, mas algo me impelia a continuar. Ao me aproximar da porta entreaberta, uma mão fria agarrou meu braço com força. Virei-me bruscamente e me deparei com uma figura pálida, de olhos fundos e expressão desesperada. "Ajude-me, por favor!" implorou antes de ser puxada violentamente para dentro do quarto por uma sombra disforme. O pânico tomou conta de mim. Soltei a sacola de entrega e corri em direção à saída, mas a porta agora estava trancada. Bati, gritei, mas era inútil. De repente, uma risada macabra ecoou pela casa, seguida de passos pesados que se aproximavam. Sem opções, corri a escada acima, buscando uma saída. No andar superior, encontrei um quarto com a janela entreaberta. Ao me aproximar, vi marcas de unhas nas paredes, como se alguém tivesse tentado escapar desesperadamente. Olhei pela janela e, apesar da altura, sabia que era minha única chance. Antes que pudesse me decidir, a porta do quarto se abriu com violência, revelando uma figura alta envolta em sombras, com olhos vermelhos brilhantes. Sem pensar duas vezes, pulei pela janela, sentindo o impacto brutal ao atingir o chão. A dor era intensa, mas a adrenalina me fez levantar e correr até minha moto. Com mãos trêmulas, liguei o motor e acelerei, sem olhar para trás. Só parei quando alcancei uma área movimentada da cidade, onde a segurança das luzes e das pessoas me envolveu. No dia seguinte, ainda abalado, decidi relatar o ocorrido à polícia. Para minha surpresa, fui informado de que, há anos, diversas pessoas haviam desaparecido naquela região, todas vistas pela última vez, próximas ao mesmo sobrado. Uma investigação foi conduzida, mas a casa estava vazia, sem sinais de ocupação recente. Desde então, evito entregas noturnas e áreas desconhecidas. A lembrança daquela noite permanece viva. Um lembrete sombrio dos perigos que podem estar à espreita, mesmo nas tarefas mais rotineiras. Não esqueça de deixar seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Obrigado.